11. Enquanto o adelantado Almagro tomava Cusco, nós continuávamos nossa marcha, sem suspeitar do que acontecia na cidade. Estranhamos, é verdade, não termos sido atacados ao longo do caminho, o que fez com que nossos capitães ficassem mais cautelosos. Os comandantes dividiram as forças. Nós, os homens de Alvarado, fomos à frente, formando a vanguarda, e a companhia do capitão Orellana seguia algumas horas atrás, cobrindo a retaguarda. No entardecer, acampamos às margens de um rio perto do povoado de Abancay. Ali, deveríamos descansar alguns dias da longa viagem antes de descer a Cusco. Enquanto montávamos acampamento, nossos batedores se adiantaram em busca de sinais dos guerreiros de Manco. As fogueiras para cozinhar o jantar dos homens começavam a ser acesas. Os soldados, preparando-se para descansar e dormir depois da longa marcha através da estreita e sinuosa estrada montanha acima. A noite caía com cores fascinantes, coriscando na limpidez do céu. O sol morreu atrás dos Andes e a escuridão projetou suas sombras, dominando a claridade, transformando o azul em laranja, o laranja em púrpura e o púrpura em negro, de um jeito peculiar, veloz, violento e belo, como esta terra que tomamos em nome de Deus e do Rei. Já estávamos jantando quando os batedores retornaram. Tinham encontrado um espanhol que escapara de Cusco. Foi ele quem deu a notícia de que Almagro tomara a cidade e prendera Hernando e Gonzalo Pizarro. A notícia confundiu e dividiu os homens. Uma coisa era arriscar-se contra os incas, que não tinham arcabuzes nem peças de artilharia. Outra era enfrentar nossos próprios compatriotas. Todos ficaram consternados e muitos amedrontados. A maioria pediu para voltar à costa. Mas o capitão Alvarado se recusou. Na manhã seguinte, mensageiros de Almagro chegaram ao nosso acampamento. Os enviados eram 2 irmãos, Diego e Gomes de Alvarado, parentes próximos do nosso capitão. O adelantado buscava, assim, facilitar as negociações, tentando trazê-las para a esfera familiar. O capitão Almagro os recebeu em sua tenda e fez questão de que alguns de seus tenentes testemunhassem o encontro. Os irmãos foram corteses, quase amistosos, mas avisaram que não deveríamos avançar mais no território de Almagro, mas que isto convidaram o capitão Alvarado a passar para o lado deles. O sussurro dos homens que ouviam ao redor, eu, inclusive, ganhou altura, na mesma medida em que os olhos do capitão se incendiavam. Alonso de Alvarado recusou a oferta com raiva, mandou prender os mensageiros e avisou que não negociaria com Almagro, a não ser que recebesse ordens expressa do Marquês Pizarro, a quem devia lealdade. Então, ele se voltou para seu exército e disse que confiava em nós, que nossas forças tinham mais ou menos o mesmo tamanho que as do inimigo. Naquele momento, começou a guerra entre os espanhóis. As palavras de Dona Alvarado entusiasmaram muitos de nós. Alguns, porém, pensavam de modo diferente. Nas horas incertas, pouca coisa basta para mudar o rumo dos acontecimentos. Ódio, inveja ou, principalmente, cobiça são suficientes para desequilibrar a balança do destino. Lealdade é tudo, Frei Diego, e a lealdade não se compra apenas com ouro e encomiendas. Havia entre nós um capitão, Pedro de Lerna, que ressentia que o Marquês tivesse dado o comando da expedição a Dom Alvarado. Esse Lerma achava que ele é que deveria estar no comando, e com habilidade,
de um modo que ninguém percebeu, negociou com os almagristas, oferecendo passar para seu lado com mais 50 soldados. A tensão entre as duas alas podia ser sentida quase fisicamente. Almagro insistiu em negociar. Temia ser derrotado por uma força igual à sua. Mas ele não teve como conter seus homens. Estavam tomados, inflamados, e às vezes a única forma de um comandante controlar seus comandados é levá-los a fazer o que desejam. Do contrário, eles se amotinam. E sem poder contê-los, mandou uma força de 500 soldados comandados por Rodrigo de Orgonyês para nos atacar. Orgonyês, ainda hoje tenho ódio desse homem. Era um guerreiro tenaz, feroz, lupino, daqueles que não dá nem pede misericórdia. Eu desprezo porque ele me tomou uma parte importante da minha conquista, algo que nunca recuperei. Mas assim é a guerra, e um soldado da fortuna sempre experimenta infortúnios. Nenhum de nós sai totalmente ileso de um confronto. O rio Abancai estava entre a cidade e nós, e para guardar essa posição vital, o capitão Alvarado colocou uma força comandada por Pedro Álvares Rolguín, apelidado Perálvares, um veterano do México e do Panamá e também aparentado com o clã Pizarro. Durante a Guerra Civil, Perálvares acabou passando para o lado de Almagro e talvez já estivesse comprometido com ele quando suas forças avançaram contra nós. Na noite que precedeu o ataque de Orgonyês, o capitão Alvarado descobriu a traição de Pedro de Lerma e mandou que o prendessem. Mas era tarde. De Lerma já tinha fugido e se juntara a Orgonyês. Seus homens, porém, permaneceram conosco. A fuga de Pedro de Lerma foi um aviso do ataque iminente. O capitão Alvarado postou um contingente comandado por Gomes de Tordoia à frente da ponte do rio Abancai. Para defender o val do rio, mandou Juan de Guevara e seu bando, apoiado pelo meu pelotão, de prontidão, no terreno elevado mais acima da margem do rio. Alvarado comandou a força reserva que deveria apoiar as tropas que defendiam a posição, quando fosse necessário. Além dos espanhóis, armados com o mesmo poder de fogo que o nosso, teríamos de enfrentar os milhares de guerreiros incas, uma força de uns 10.000, comandados por Paulo. O rio estava entre eles e nossa posição estava bem defendida. Teríamos chance se resistíssemos. Orgonyês teria de encontrar um modo de transpor o rio rapidamente e sem perda de homens. Por isso arriscou, e nos surpreendeu. Cada pelotão acampou em sua posição, prontos para o confronto inevitável. Mas não esperávamos ser atacados à noite. A madrugada de julho parecia congelar nossos ossos. Descansávamos, porém, quase ninguém dormia. Alguns já se levantavam antecipando o amanhecer. Reuniam-se ao redor das grandes fogueiras, tentando dissipar a frigidez dos membros. Ana Huarque preparou uma infusão de folhas de coca para mim. Primeiro, alimentei-me. Em seguida, tomei algumas canecas da bebida. Bruma e escuridão nos envolviam. Enquanto despertávamos, Orgonyês atravessava com sua cavalaria o val do rio, protegidos pela escuridão. A corrente é bem rápida nessa altura do rio e há trechos mais fundos ao longo do percurso. Alguns cavalos escorregaram ou prenderam as patas nas pedras e caíram, derrubando os cavaleiros que os montavam. Na travessia, vários soldados morreram afogados, arrastados ao fundo pelo peso de suas couraças. O som da corrente impedia ouvir os homens se debatendo ou a tropa atravessando. Quando as sentinelas do capitão Guevara deram um alarme, o inimigo já estava perto.
Orgonhês, que liderava a carga, recebeu uma pedrada na boca ao chegar à outra margem que lhe arrebentou alguns dentes e cortou seu lábio. Mas isso parece que apenas o enraiveceu ainda mais, fazendo com que redobrasse seu ânimo. A determinação do capitão, veterano de tantas guerras na Europa e nas Índias, inflamou seus homens, que o acompanharam com o mesmo ímpeto. Mas a resistência que encontraram foi pífia. Quando começou a luta, alguns dos homens do traidor Pedro de Lerna, que haviam ficado conosco, voltaram-se contra o pelotão do capitão Guevara, que logo se rendeu. Um pouco mais acima do val do rio, nós, da tropa do capitão Garcilaso de la Vega, ouvimos o clamor da batalha. Os berros de Por Almagro e Viva Nova Toledo ecoaram no ar, trazidos pelo vento da madrugada, acompanhados por um terrível coral dos trovões dos arcabuzes, do estalo das bestas disparando e do zunido de suas flechas. Imediatamente, o capitão Garcilaso ordenou que fôssemos socorrer nossos homens. Galopei junto à primeira fileira da nossa cavalaria, tomado pelo transe da batalha, embriagado pelo vôo feroz, glorioso de meu cavalo, numa aposta com a morte que me despertou uma força maior que eu mesmo, como se eu estivesse possuído por anjos ou demônios. O combate foi mais confuso que encarniçado. A escuridão e a semelhança entre o inimigo e nossos próprios homens nos aturdiram. Mas enquanto apoiávamos o capitão Guevara, um contingente comandado pelo próprio governador Almagro atacou a ponte defendida por Gomes de Tordoia. Fosse por temor imposto pela figura de Almagro, um comandante que não hesitava em garrotear os soldados desertores, quanto mais seus opositores, ou por verem o grande contingente inca, os homens de Tordoia não deram combate. Em lugar disso, dispersaram e fugiram, deixando Almagro livre para atacar nossa retaguarda rio acima, no val. Então, fomos cercados. Não podíamos continuar a luta, seríamos aniquilados. Sem pensar, tentei instintivamente escapar em meio à confusão. Virei meu cavalo e finquei as esporas em seus flancos, tentando, em desespero, deixar as margens daquele rio maldito e me colocar no terreno elevado. Minha montaria foi valente e galgou um barranco íngreme que derrubou os animais dos perseguidores que saíram em meu encalço. E, graças à velocidade e resistência do meu cavalo, consegui escapar. Não fosse isso, eu também teria sido alcançado. Aqueles de nós que ainda não tinham sido cercados também tentaram fugir, mas a maioria acabou capturada. Os outros se renderam. O capitão Alvarado foi um dos que buscou a fuga. Foi, porém, alcançado e aprisionado. O caminho que me afastava dos inimigos me levava ao norte, onde o capitão Francisco Orellana e seus soldados estavam acampados. Segui-o angustiado, cheio de raiva e pesar. Tinha perdido minha tenda com a maior parte do saque que consegui ao longo da viagem até Cusco. Trazia comigo um alforje repleto de peças de ouro e prata e, pendurada no pescoço, uma bolsa de moedas, mas deixei para trás a Nahuarque. Sabia que, se ela não fugisse antes do nosso acampamento ser invadido, seria levada pelos homens de Almagro. A perda latejava como um corte profundo em alguma parte do meu âmago. Eu me afeiçoara a ela. Senti uma comiseração aguda. Como uma nuvem que me envolvia, fui tomado por um estado de espírito forjado pelo vazio resultante de não ter mais o que eu prezava, pela não aceitação do fato inevitável e pela confusão que me dominou. Antes de chegar ao acampamento do capitão Orellana, esse ânimo tinha se transformado.
O vapor das emoções iniciais se condensou num sentimento fixo e cortante. Uma raiva como eu jamais tinha experimentado antes. Até então, eu tinha sido um mercenário. A busca de riqueza e aventura a serviço do rei era minha motivação. A partir daí, passei a ser motivado por um ódio daqueles que me tinham feito mal, que só cessou quando vi a cabeça de Diego de Almagro fincada num poste. Alcancei o acampamento de Francisco Orellana no final da tarde. Cheguei dando alarme para que as sentinelas me vissem e viessem me abordar. Fui levado ao capitão de imediato. Ao ouvir as notícias que eu trazia, as informações sobre o número de homens de Orgonhês, Orellana ficou silencioso por longos minutos. Eu e os homens ao seu redor esperamos que ele dissesse algo. Depois, quando conheci melhor o capitão e entendi seu temperamento, acostumei-me a essas longas pausas, mesmo quando a situação pedia urgência. Don Orellana nunca tomava uma decisão sem antes ponderar devidamente. Não era lento, mas nunca impulsivo. Naquele anoitecer, porém, seu silêncio ressoou alto. Os sons das criaturas da noite penetravam no espaço aberto pela espera da decisão do capitão. Então, anunciou que iríamos recuar. Mandou, em seguida, fortificar o acampamento que ele havia mandado erguer no local elevado, protegido por árvores contra a ação dos cavaleiros. Também despachou mensageiros em direção à cidade dos reis, para avisar o que tinha acontecido em Cusco. Ao longo da noite, pela madrugada e manhã, chegaram outros soldados da minha companhia que conseguiram escapar do ataque de Orgonhês. Tentei conseguir alguma informação sobre Anahuarque. Estava certo de que as chances de saber alguma coisa ou descobrir alguma pista sobre seu paradeiro eram praticamente inexistentes. De fato, as perguntas que fiz, iluminadas de esperança, só aumentaram minha angústia. Na manhã seguinte, desanimados e abatidos, começamos nossa marcha de regresso através das montanhas.